Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite Lara, boa noite Suzane. Boa noite Márcio. Sejam bem-vindos. Boa noite Gilberto. Boa noite Ebert. A Lares dando boa noite aqui. Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais uma live aqui no nosso canal. E mais uma vez agora a reforma tributária. Provavelmente durante algum tempo será a maioria das temáticas aí será relacionada à reforma tributária, mas teremos outras também, né? Boa noite aqui para Verônica, para Sueli, a Suzane dando boa noite aqui também. Boa noite Pereira Júnior, boa noite Maria Aparecida, boa noite Cícera, Maria Aparecida dando boa noite aqui, boa noite Cris, Sueli também dando boa noite. Obrigado aí pela presença na terça-feira de carnaval, muita gente pulando o carnaval e a gente aqui, né? A gente aqui estudando, discutindo, evoluindo, vendo aí, né, novos conteúdos, aprimorando o nosso conhecimento. Isso faz parte aí da evolução, né, da nossa evolução. Boa noite a Silvana, Jonatas também boa noite, acabou entrando. Maricelma Penha, boa noite. Kleber, boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal, vou pedir como de costume, né, para vocês compartilharem aqui, clica nesse aviãozinho que tem no canto direito, compartilhem aí no direct do Instagram ou nos grupos de WhatsApp que vocês têm, compartilhe aqui essa live. Obrigado aqui pelos 100% aqui, o emoji 100 aqui que subiu, dê os coraçõezinhos, isso traz engajamento e o Instagram acaba entregando aí para mais pessoas, né? Esses 5 minutos iniciais aqui que dá tempo de entregar para todo mundo, a gente vai dando alguns recados mais básicos. Boa noite, Brodt, obrigado aí pelos coraçõezinhos, quem tá dando coraçãozinho aí, isso ajuda a enganjar. Boa noite, Dalena, seja bem-vinda. Então, o primeiro recado é o de compartilhar, né? Então você clica aqui no botão aqui, no aviãozinho compartilha aí, tanto no direct quanto aí nos grupos de WhatsApp, por exemplo, que vocês tenham. Pedir para vocês, em relação a colocações, né, que vocês queiram fazer, apontamentos ou até mesmo de dúvidas, tem um box aqui, uma caixinha com ponto de interrogação. Priorizem colocar aqui, que fica mais fácil da gente resgatar, tá bom? E para você que não segue a Escola de Tributos Municipais, se você está vindo aqui, eu vou pedir para você seguir. Procura aí no Instagram, @Escola de Tributos Municipais, né? Já segue a escola, a gente está quase chegando aí a 5 mil seguidores, vamos fazer uma forcinha para a gente conseguir chegar a esses 5 mil, falta aí em torno de uns 25 a 30 pessoas, né? 25 a 30 seguidores, então estamos quase lá. No YouTube também, vou pedir para vocês seguirem o YouTube, também a mesma questão aqui do Instagram. Para achar lá a escola no YouTube, só colocar @Escola de Tributos Municipais, tá bom? Se você estiver no Instagram, estiver assistindo ao vivo aqui, você vai aqui em cima, nesse botãozinho aqui, numa setinha que tem aqui em cima, no ao vivo, baixa e começa a seguir a Escola de Tributos Municipais, já aí para acompanhar todos os nossos conteúdos e serem avisados aí de todos os nossos conteúdos, tá? Boa noite aqui para o Marcos Paulo, boa noite para o Pereira 13, Fortaleza, boa noite para o João Costa Castro, sejam bem-vindos a todos. Todos aí abriram mão do carnaval, né? Já está no finalzinho e a gente está aqui, mesmo sendo carnaval, mesmo sendo feriado. A ideia é que toda terça-feira, salvo exceções, né? Pode ser que ocorra alguma exceção. A ideia é que nas terças-feiras, às 7 horas, a gente esteja aqui no Instagram para fazendo uma live sobre alguma temática relacionada ao direito tributário, tá? E como eu falei no início, por um tempo aí, provavelmente o assunto que vai dominar estará ligado aí à reforma tributária, assuntos de reforma tributária, mas a gente também vai tratar de outros assuntos aqui, tá? Então deixa eu dar uma boa noite para Lívia. Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. Obrigado aí por sempre estar aí acompanhando aqui os nossos trabalhos aqui na Escola de Tributos Municipais. Já fiz aí alguns cursos, algumas aulas junto com a Lívia, né, com o professor Pedro Barreto.
Boa noite aqui para Amanda também, boa noite para Caleb, boa noite para Natália. Vou pedir para vocês aqui também mais uma situação, tá? Primeiro, assim, só revisando, compartilhem aqui a live, tá? A gente já está completando 5 minutos, já vou começar com o conteúdo de hoje. Hoje a gente, sobre a reforma tributária, a gente vai falar como fica o Simples Nacional após a reforma tributária, né? Então a gente vai estar fazendo um bate-papo aí, eu vou fazer um panorama, um voo geral sobre o Simples e vou explicar alguma coisa aí de como fica pós-reforma tributária. A Lívia falando, é um prazer poder aprender com você. Obrigado, Lívia. Também a gente aprende muito sempre aí com os colegas aí, com os alunos aí também, tá bom? Então é o compartilhar, tá? Dúvidas, coloquem nessa caixinha aqui, ó, que tá aqui, que vocês estão vendo aqui. Né, tem um ponto de interrogação, priorizem colocar as dúvidas ou os apontamentos, as colocações que vocês tenham aqui nessa caixinha e segue ali a Escola de Tributos Municipais ali em cima, caso você ainda não seja seguidor, tá bom? E a gente já vai começar aqui, antes de eu começar propriamente dito, enquanto isso vou pedir para vocês colocarem a cidade e o estado de vocês, tá? Até para a gente dar um alô aí para o pessoal saber a cidade. Coloquem aí a cidade e o estado de vocês, tá bom? Coloca assim a minha cidade e meu estado aqui pra gente ir falando, tá bom? Então vamos iniciar. Obrigado aí pelo 100, pelo emoji de 100. O pessoal que puder dar esse emoji de 100, emoji de coraçãozinho, enfim, esses emojis que tem aí, que isso aí ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo tem alguma relevância. A Lara, aqui de Catalão, Goiás, também sempre presente. A Silvana de Petrolina, Pernambuco, também sempre presente. A Maricelma de, peraí, passou aqui rápido, Redenção no Pará. Gilberto, Foz do Iguaçu no Paraná. A Amanda de Horizonte no Ceará. O João da Costa Castro, Petrolina, Pernambuco, 2 de Petrolina aqui. A Suzane de Uruaçu, Goiás. A Sueli de Córrego Novo, Minas Gerais. O Tiago de Extrema, Minas Gerais. A Idalena lá de Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Contamari dando boa noite. O David de Campo Alegre em Alagoas, no estado do Alagoas. Marcos Paulo de Ourizona, no Paraná. E a Lívia, né, minha amiga, lá de Sertãozinho, no estado de São Paulo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Qual que é a temática de hoje aqui da live, tá? Do nosso bate-papo? A gente vai falar, né, pretende aqui discorrer aqui sem a pretensão, obviamente, de esgotar o assunto, sobre como vai ficar o Simples Nacional pós-reforma tributária. Tá? Então, antes da gente falar, né, como que vai ficar o Simples Nacional, para você, pode ser que a gente tenha algumas pessoas aí na live, ou ao vivo, ou assistindo depois, que precisam talvez de uma introdução aqui sobre a questão do Simples, então vou falar rapidamente o que é o Simples Nacional também. Tá? Então, a Constituição, ela prevê lá no seu artigo 146, inciso 3, a linha D, um tratamento, né, que é uma lei complementar. Ela vai estabelecer normas gerais ali em matéria de legislação tributária e especialmente, né, sobre legislação tributária, essa lei complementar ela vai também falar sobre a definição de um tratamento diferenciado, de um tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Então vai ser um papel da lei complementar fazer essa diferenciação, dar esse tratamento tributário diferenciado, um tratamento tributário favorecido, para aquelas empresas, né, para aqueles CNPJs, que eles se enquadrem, consigam ter um enquadramento como microempresas e empresas de pequeno porte. Então, ele enquadrando, estando enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e estando a atividade exercida por esse, as atividades exercidas por esse empresário
são atividades que contemplem um enquadramento, né, na lei do Simples Nacional, que a gente vai falar um pouquinho. Então, essas empresas de pequeno porte, né, de médio porte, as microempresas de pequeno e médio porte, elas terão um tratamento favorecido e diferenciado para as questões tributárias. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais o que é depois esse tratamento favorecido e diferenciado, que na verdade ele tem bastante relação com, falando especificamente da parte tributária, sobre um recolhimento unificado de tributos, né? Então a microempresa ela vai ter esse tratamento diferenciado, né, com um regime único de arrecadação de impostos, tá? Não só de impostos, mas também de algumas contribuições, no caso aí da União, né, que a União tem algumas contribuições também que são recolhidas por aqueles que têm um enquadramento, conseguem se enquadrar na lei do Simples Nacional. Então, voltando, né, a Constituição fala que uma lei complementar vai definir algumas situações ali relacionadas, matérias aí relacionadas à legislação tributária, e especialmente para definir um tratamento diferenciado favorecido para microempresa e empresa de pequeno porte. Aí o que acontece? Existe essa previsão na Constituição, e nós temos uma lei, que é a Lei Complementar 123, Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei é muito conhecida como a Lei do Simples Nacional, tá? Lei do Simples Nacional. O que acontece, pessoal? Essa Lei do Simples Nacional não é uma lei que trata, que trabalha ou que oferece benefícios para essas microempresas e empresas de pequeno porte apenas em matérias relacionadas à legislação tributária em si, né? Apenas em matérias tributárias, mas também essa lei do Simples Nacional, conhecida, né, como Lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, ela também traz outros tratamentos diferenciados que são ofertados às microempresas e empresas de pequeno porte, que conseguem um enquadramento nessa lei, né, nesse estatuto. Essa Lei do Simples Nacional também é conhecida como o Estatuto, né, da microempresa e das empresas de pequeno porte, também é conhecida por esse nome, tá? Que eu acho que seria o mais apropriado, porque os benefícios trazidos na Lei Complementar 123 de 2006 não está ligado referente somente, né, melhor dizendo, a questões tributárias, mas também a outros assuntos, tá? Então, essa Lei Complementar 123, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, né, e as empresas de pequeno porte, o que ele trata? Ele vai tratar, né, primeiro, de uma apuração e recolhimento lá dos impostos, né, que isso é o que está na Constituição, já no artigo 1º, lá inciso 1 da Lei Complementar 123, ele já vai falar isso, que essa lei ela vai tratar da apuração e recolhimento de impostos, né, e contribuições da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante um regime único de arrecadação, inclusive as obrigações acessórias. Então, essa Lei Complementar 123, para questões relacionadas ao direito tributário, as empresas enquadradas que conseguem ali, em razão das suas atividades, em razão do seu porte, estarem enquadradas no Simples Nacional, eles têm um regime diferenciado na parte tributária. Qual que é esse regime diferenciado? Um regime único de arrecadação, tá? Inclusive um regime de obrigações acessórias. Tá? Então,
O optante do Simples Nacional ele tem que cumprir essas obrigações acessórias previstas no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que é também conhecido como Lei do Simples Nacional, ou a Lei Complementar 123 de 2006. Mas essa lei complementar também ela vem trazer um tratamento diferenciado, vou usar esse mesmo termo, para outros assuntos. Tá? Então essa lei ela também vai abordar um tratamento diferenciado dessas empresas, né, que estão enquadradas ali nesse estatuto, em relação ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, tá? Inclusive as obrigações acessórias referentes a questões trabalhistas e questões previdenciárias. Ele vai também trazer a questão de um tratamento diferenciado para essas empresas no acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelo poder público, tá? E isso está relacionado à questão das compras públicas, das licitações. E também vai trazer um tratamento diferenciado para as empresas enquadradas no Simples, referente ao Cadastro Nacional Único dos Contribuintes. Tá? Então, são vários os benefícios trazidos pela Lei Complementar 123, que é o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ou também conhecido como Lei do Simples Nacional. São vários os benefícios e não só tributários. Então, por exemplo, a gente falou, um que não é tributário são as compras públicas. Então, quando uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem alguns benefícios ao participar, por exemplo, das licitações. Tem uma questão de um empate ficto, né? Por exemplo, quando é feita uma licitação, um processo de compra pública, e o valor ofertado por uma empresa optante do Simples Nacional estiver no limite de até 10% superior ao valor oferecido por uma empresa que não é optante do Simples Nacional, a própria Lei Complementar 123, no parágrafo 1º, artigo 44, ela vai falar que existe aí um empate ficto. Tá? Aí o que acontece? É feita a tentativa de dar a preferência para essa empresa optante do Simples Nacional. Então vai falar assim, vai chamar a empresa do Simples, você deu uma oferta maior. Mas por você ter ficado no limite de até 10%, tá? Você ficou no limite de até 10%, você acha que conseguiria fazer num preço menor do que esse ofertado por essa empresa X que não é optante do Simples Nacional? Então esse é alguns aí dos outros benefícios aí trazidos pelos optantes do Simples Nacional, né? Mas quem né? Qual que é uma definição de microempresa e empresa de pequeno porte? Primeiro, pessoal, estou falando que o nosso tema central hoje é reforma tributária, né? Sobre reforma tributária, como fica o Simples Nacional na reforma tributária. E eu estou fazendo aqui uma breve introdução nesse início sobre o que é o Simples Nacional, né? Até para a gente poder, aí, para quem não tem conhecimento, poder ter uma contextualização inicial, tá bom? Então vamos lá. Então existe um enquadramento, né? Eu tenho, para a empresa poder participar do Simples Nacional, né, da Lei Complementar 123, para ela se enquadrar, ela tem que estar naquelas atividades que são permitidas pelo Simples Nacional. Tá? Então, se ela se enquadrar naquelas atividades, pode ter uma possibilidade dela fazer essa opção, até porque participar ou não do Simples Nacional não é uma regra obrigatória. Tá? A empresa ela faz a opção de estar no Simples Nacional ou não. Porque o Simples Nacional não necessariamente é a melhor opção, por exemplo, tributária, para todos os tipos de negócio. Porque tem negócio que, apesar do seu faturamento não extrapolar, que a gente já vai falar aqui qual é esse limite, apesar do seu faturamento não extrapolar lá os limites do Simples Nacional,
Pode ser que ela, estando num regime tributário do lucro presumido, do lucro real, seja melhor para a situação específica dela. Aí a gente tem que analisar individualmente aquela empresa, né? Pode ser que seja melhor ela estar ali ou no lucro presumido ou no lucro real, né? Então, isso vai de cada caso. Então, o Simples Nacional é uma opção, né? O contribuinte, né, o CNPJ, ele tem que fazer a opção de estar no Simples Nacional. Se ele não fizer a opção, ele estará em outro regime diferente do Simples Nacional. Tudo bem? Então vamos lá. Esse enquadramento, né, além das atividades, para ser do Simples Nacional, as empresas são consideradas microempresas aquelas que têm um faturamento anual de até 360 mil reais. Então, tem até 360 mil reais, é considerado microempresa e está tendo uma das atividades permitidas, ela pode fazer opção por estar no Simples Nacional. Então, é uma receita de até 360 mil, vai ser considerado microempresa e está no Simples Nacional. Ou, daí, se tiver uma receita entre 360 mil e até 4 milhões e 800, é considerado empresa de pequeno porte, podendo estar dentro do Simples Nacional. Só que tem um detalhe, 4 milhões e 800, vamos imaginar que uma empresa tem um faturamento de 4 milhões e 800 no ano, tá? Nos últimos 12 meses. E daí vai contar no ano para você poder fazer um enquadramento ou desenquadramento no ano seguinte, né? Se for o caso. Então, só que esse valor de 4.800, se a empresa tem esse faturamento de 4.800, ela vai se manter no Simples Nacional em relação à tributação só para aqueles tributos federais. Porque para o tributo municipal, que é o ISS, e para o tributo estadual, que é o ICMS, daí ele já exclui, né, e já começa a recolher esses impostos, o ISS e o ICMS, pela regra do município ou pela regra do estado, se for ICMS, se trabalhar com mercadoria. Então nós temos essa situação. Então, o optante do Simples Nacional, ele pode optar pelo Simples Nacional se ele tem um faturamento de até 4.800. Mas se for 4.800, os tributos municipais e o tributo estadual, os tributos municipais e o tributo estadual, ele vai ser recolhido conforme as regras do estado e do município e dos municípios, né? Porque ele ultrapassou um limite prévio. Qual que é o limite prévio? É 3 milhões e 600 mil anuais. Então, para recolher todos os tributos previstos no Simples Nacional, dentro do Simples Nacional, tá? Dentro do Simples Nacional, o limite de faturamento é 3 milhões e 600. Ultrapassou 3 milhões e 600, dentro do Simples Nacional vai recolher só a tributação federal, que é imposto de renda, contribuição patronal, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Passou de 3 milhões e 600 ao ano, o ISS e o ICMS, eles serão recolhidos conforme as regras, respectivamente, a regra estadual para o ICMS e a regra municipal para o ISS. Tá? Aí a gente já começa a entender, tá, mas e aí? Vai entrar o IBS, né, que o IBS é a junção do ICMS e do ISS. Como que isso vai ficar? Bom, a gente vai ver mais à frente um pouquinho, tá? Primeiro eu estou explicando o que é a questão do Simples Nacional. Já a gente vai ver como que fica o Simples Nacional com a reforma tributária que foi publicada aí no dia 20 de dezembro de 2023. Lembrando que agora a gente está hoje, dia 13 de fevereiro de 2024. Então não tem nem 2 meses ainda que a emenda constitucional 132 foi publicada. Dar boa noite para quem chegou depois, agradecer a presença nesse terça-feira de carnaval, né? Muita gente ainda curtindo as festas e a gente aqui aprendendo. Vou pedir para quem não segue a Escola de Tributos Municipais, vai aqui em cima, se você está ao vivo, tem ali Reforma Tributária, baixa e segue agora a Escola de Tributos Municipais.
tá? Vou pedir para você seguir a escola também lá no YouTube. Entra no YouTube, coloca @Escola de Tributos Municipais, que você já vai ter acesso. Obrigado aqui pelos coraçõezinhos. Quem puder ficar dando emoji, dê o emoji aqui pra gente para ajudar, tá? Pode ser o coraçãozinho, pode ser aquele 100 ou outro emoji qualquer ali. Tem um foguinho também, né? Obrigado aqui a Contamari de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ah, bacana, hein? Muito obrigado aí, Mossoró. Estamos aí atendendo o Brasil inteiro praticamente. Obrigado aqui pelos emojis, pessoal. Vou pedir também para vocês compartilhem com os amigos aqui, tanto no direct aí do Instagram, como também compartilhando aqui a live aqui para os grupos de WhatsApp. Tá? Priorizem as dúvidas, as colocações, os apontamentos aqui nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, tá bom? O André Bueno de Nova Mutum, no Mato Grosso. Ô, Mato Grosso, tudo bom? Eu sou do Mato Grosso do Sul, tô morando em Santa Catarina agora, mas gosto demais aí, fui algumas vezes pro Mato Grosso também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Analise chegando, boa noite. Gema Analise chegando, boa noite. Pereira Júnior também, boa noite, pessoal. Obrigado pelos coraçõezinhos. Aqui o Cutrim Ferreira de Ataguaína, Tocantins, ó. Estamos aí também em Tocantins, ó, vários locais do Brasil aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Quem foi chegando depois, quiser colocando a cidade aí, o estado, daí eu vou falando aos poucos aqui. Tá, então temos aí Ataguaína, Tocantins, Mossoró, Rio Grande do Norte, Nova Mutum, no Mato Grosso, Nordestina, na Bahia. Muito obrigado aí pela presença, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então como que fica o Simples com a reforma tributária? A gente está falando um pouco aqui do Simples ainda, para dar essa contextualização aqui para vocês, tá? E o Simples, o que a gente tem, né? Eu já dei uma pré-introdução. Para o Simples Nacional, falando da parte relacionada à legislação tributária do Simples Nacional. Que, só lembrando, o Simples Nacional, a lei do Simples Nacional, também conhecida como o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e que é a Lei Complementar 123 de 2006, ela não trata só de questões tributárias. Tá? Ela trata de benefícios, né, de tratamento diferenciado para optantes, né, dessa lei, para quem faz a opção, de várias áreas, dentre elas, questões tributárias. Então, falando de questão tributária, quais são os tributos que a empresa do Simples, né, aquela empresa do Simples, optante do Simples Nacional, ela recolhe via guia única. Tá? Nós temos o imposto de renda, o IPI, se ela for uma empresa que trabalha com industrialização, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS/PASEP, a CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, o ICMS, se ela for uma empresa que trabalha com compra e venda de mercadorias, né? Assim, a grosso modo aqui para vocês. E o ISS, se ela for uma empresa que preste serviços. Então nós temos aí 8 tributos, onde o contribuinte optante pelo Simples Nacional, né, pelo estatuto aí da micro e pequena empresa, ele recolhe 8 tributos numa única guia, ou seja, ele tem um tratamento diferenciado em relação a esse recolhimento desse tributo. Ele não precisa ficar pagando várias guias diferentes. Tá? E lembrando que, para estar no Simples Nacional, para poder optar pelo Simples Nacional, esse contribuinte, ele tem um faturamento limite, que é o faturamento de 4.800.000 no ano, tá? Faturamento de 4.800.000 no ano. Porém, esses 4.800.000 vai permitir que ele se mantenha no Simples, imaginando que ele fature 4.800, por exemplo, tá? Só para os tributos federais, que o ISS e o ICMS aí vai estar recolhendo conforme regras de estados e de municípios. Tá? Então, ou seja, e qual que é o limite de faturamento para que o recolhimento
de todos os tributos seja feita pela guia do Simples Nacional. É o faturamento de 3 milhões e 600. Então, se o contribuinte fatura até 3 milhões e 600, todos os tributos ele vai recolher pela guia do Simples Nacional. Hoje, tá? Hoje. Daqui a pouco eu vou explicar uma regra por causa da reforma tributária. Então, todos, fatura até 3 milhões e 600, todos os tributos são recolhidos via guia do Simples Nacional. Passou de 3 milhões e 600 ao ano, o tributo municipal, que é o ISS, e o tributo estadual, que é o ICMS, aí não se recolhe mais via guia do Simples Nacional. Aí vai recolher conforme regra de estado e conforme regra de municípios. Tá? Porque no montante de 3 milhões e 600 até 4.800, ele continua no Simples Nacional, só que ISS e ICMS recolhe conforme regras de estados e municípios, e vai recolher pelo Simples só a tributação federal, que é o Imposto de Renda, o IPI, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o PIS/PASEP e a Contribuição Patronal Previdenciária, tá bom? Então, esse é a situação. Aí você pode falar assim, tá, Rafael, mas não tem o MEI também? Tem um MEI, mas o MEI, assim, o que acontece? O MEI ele é uma microempresa, porque o faturamento dele está até o limite de 360 mil reais. Então, se ele fizer a opção pelo Simples Nacional, né, pelo Simples Nacional, ele vai estar enquadrado aí nessas mesmas regras. Só que daí tem uma diferencinha do MEI, né, que o MEI ele não vai recolher sobre o faturamento. Né. O MEI ele vai recolher um valor fixo mensal. E quem que se enquadra no MEI, né? São aquelas atividades permitidas, obviamente, né? Tem um rol de atividades, que a gente não vai entrar no detalhe agora, mas em termos de faturamento, o MEI é aquele que fatura até 81 mil reais no ano. Né? Então, faturou até 81 mil reais no ano, ele está no MEI e tem a possibilidade de recolher, e vai recolher daí na forma fixa. Tá? Então ele vai ter um valor fixo mensal para recolher. Né? E dentro desse valor fixo mensal, falando aqui para estados, que é o nosso objetivo, vai ser a questão também de estados e municípios nessa reforma tributária, que é o IBS veio e vai substituir o ICMS e o ISS. Dentro do MEI também, o MEI paga, se o MEI for um prestador de serviço, ele paga um ISS. Se o MEI for uma empresa que comercializa produtos, ele vai pagar o ICMS dentro do MEI. Tá? E hoje, o MEI, se o MEI fatura até 81 mil reais por ano, ele tem o direito a fazer esse recolhimento fixo. Só que também nasceu aí, não tem muito tempo, uma outra espécie de MEI, que é o MEI caminhoneiro. Tá? O MEI caminhoneiro, o limite de faturamento dele não é 81 mil reais. Para o MEI caminhoneiro, conhecido como MEI caminhoneiro, né, o programa, o limite de faturamento é R$ 251.600. Aí ele aumenta um pouco, né, ele vai até 251 mil. Mas independente se é o MEI comum, que é até 81 mil, ou o MEI caminhoneiro, que é até 251 mil, nós temos aí dentro, né, estamos dentro do limite de 360 mil ano, ou seja, eles são considerados aí microempresas, tá bom? Obrigado aqui pelo 100zinho, quem tá dando aqui o 100. Eu tô vendo aqui que já tem uma colocação, né, aqui na caixinha de perguntas, vou pedir para vocês colocarem aqui, e mais pro final da live eu vou abrir e vou responder todas, ou pelo menos vou tentar responder todas aqui, tá bom? Obrigado aí também pelos coraçõezinhos, muito obrigado, pessoal, vamos compartilhando. Quem entrou depois aqui e não segue o canal, vai lá em cima, Reforma Tributária, e segue aqui o Instagram. Se você está assistindo depois, segue ali o Instagram, é só digitar @Escola de Tributos Municipais, você já vai chegar no Instagram aqui da escola. A mesma coisa para o YouTube, faço convite para vocês também, no YouTube também, @Escola de Tributos Municipais, para acompanhar, tá bom? E também entre no site da escola, né? escoladetributos-municipais.com.br. A gente tem vários cursos lá, inclusive a gente já está com um curso sobre a reforma tributária com a professora Cláudia Roveri. Esse curso vai acontecer nos dias 4 e 5 de março, é 100% online, tá? Então, com bastante flexibilidade para vocês participarem.
E também eu vou fazer um sobre a COSIP e a Comprelp, que vai ser no dia 29 de fevereiro à tarde. Inclusive abriu o terceiro lote recentemente. Então vocês podem entrar no site da escola de tributos municipais.com.br e procurar por esses cursos. Ou se você estiver no Instagram, o link desses dois cursos, tanto da reforma tributária quanto da COSIP e da Comprelp, já adequado com a reforma tributária, ele está no link aqui na bio do Instagram, tá bom? Contamari dando os parabéns aqui, obrigado. Então vamos lá. Então a gente viu aqui a questão dos limites, né? Falamos aí um pouquinho. Aí o que tem de regra tributária também para o MEI, ou para o MEI, para o microempresário e para a empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional. Também existe uma regra específica relacionada à retenção tributária. Tá? Hoje, quando que é feita a retenção tributária? Nós temos apenas hoje, dois tributos que podem sofrer a retenção tributária para optantes do Simples Nacional. Quando a gente está falando de INSS, as únicas situações onde o prestador de serviço, e falando em retenções tributárias, pessoal, a gente tem um curso muito bacana, interessante, que muitos municípios que já fizeram, estão aumentando muito a arrecadação, que é sobre a retenção do imposto de renda na fonte. Tá? Então vale a pena, ele tem uma carga horária extensa, ele é bem puxado, ele tem várias regras e assim, o retorno desse investimento para os municípios é certo. E se você trabalha com consultoria para municípios, por exemplo, também você vai assim, se beneficiar muito, porque os municípios eles estão muito carentes de informação. Tá? E lá você vai conseguir informações, vai saber das regras, que vai ajudar a aumentar bastante a arrecadação dos municípios. Tá? Tem município que está aumentando 10 vezes a arrecadação com essa receita do imposto de renda retido. Tá bom? Então, voltando aqui para a retenção, então, quais são os únicos dois tributos que atualmente podem ser retidos do prestador de serviço que é optante do Simples Nacional? Hoje eu só tenho dois tributos que eu posso fazer essa retenção, tá? Que é o INSS, tá? Que é uma contribuição para a Previdência Social, tá? O INSS, e também o ISS. Então, uma coisa é o INSS e outra coisa é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. Então, o prestador de serviço, quando ele é optante do Simples Nacional e presta um serviço, em algumas situações ele pode sofrer retenção. Ele vai sofrer a retenção do INSS se as atividades... Ele pode sofrer, né? A retenção não necessariamente vai sofrer, porque depende de outras regras, mas como não é o nosso foco aqui, a gente só vai dar uns insights para vocês. Então, do INSS, ele pode ter a retenção do INSS se a atividade prestada for uma atividade do anexo 4 da Lei Complementar 123, de 2006. Então, se for uma das atividades do anexo 4, né, ele vai estar enquadrado ali na possibilidade de retenção. São atividades relacionadas à construção civil, tá? A limpeza, conservação, vigilância e a serviços advocatícios. Tá? Então, se o optante do Simples Nacional tiver alguma dessas atividades, pode ser que em determinadas situações o INSS venha a ser retido. Tá? Agora, o ISS independe de qual anexo. Na verdade, não independe de qual anexo também, né? Porque tem que ser anexos, como o ISS é de serviço, tem que ser um serviço prestado, obviamente, para poder reter o ISS. Tá? Então, a empresa optante do Simples Nacional, ela pode sofrer uma retenção também do ISS. Tá? Do ISS. E essas regras são as regras que estão lá no parágrafo 4º do artigo 21 do Simples Nacional, tá? Da Lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 126. Que uma das regras, por exemplo, para efeitos do ISS, que a alíquota tem que estar na nota fiscal, tem que estar descrita na nota fiscal. Tá? Porque se a alíquota não estiver descrita, vai considerar 5% para retenção. Tá? Então, ali estão algumas regras. Só que acontece que
nessa questão de retenção, em razão da reforma tributária, algumas coisas podem mudar agora. Tá? Por quê? No Simples Nacional, como a gente falou, é recolhido o imposto de renda das pessoas jurídicas, é recolhido o Imposto sobre Produtos Industrializados, que é o IPI, é recolhido Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, PASEP, COFINS, Contribuição Patronal Previdenciária, ICMS e ISS. Tá? Desses tributos todos que eu falei para vocês, o ISS e o ICMS na reforma tributária estão virando o IBS. Tá? Estão virando o IBS. O PIS e a COFINS, que também são tributos daqueles que fazem opção pelo Simples Nacional. O PIS e a COFINS também são tributos recolhidos via Simples Nacional. O PIS e a COFINS também vai deixar de existir, o PIS e a COFINS vão virar CBS. Né? E aí, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Bom, pessoal, mais detalhes assim, tem situações que a lei complementar vai ter que dizer o que vai ocorrer. E nessas leis complementares, acredito eu, que muito provavelmente virá, dentro dessa lei complementar que vai instituir o IBS e a CBS, por exemplo, devem vir regras modificando a lei do Simples Nacional para trazer algum regramento novo, tá? Ou, no mínimo, fazer adaptação. Porque, veja bem, na regra da retenção do ISS, como eu acabei de falar para vocês, né, não vai mais poder existir essa regra de retenção do ISS. Por quê? Porque vai chegar a partir de 1º de janeiro de 2033, não vai existir mais ISS. Então eles vão ter que substituir aqui pelo IBS, se for o caso. Né? Só que o IBS é a junção do ISS mais o ICMS. O que será que vai acontecer? Bom, garantidas aqui, vamos imaginar que se mantém a questão dessa retenção, também vai passar a reter a possibilidade, né, daquele optante do Simples Nacional ter um valor retido maior do que ele já tinha. Isso vai fazer o quê? Vai impactar no fluxo de caixa dele. Não é que ele vai ter uma tributação maior, mas vai impactar no fluxo de caixa, porque aquele tributo que ele, em tese, pagaria só no mês seguinte, ele já, no momento que ele vai receber aquela tributação, por aquele serviço prestado ou aquele bem fornecido, aquele IBS já vai ser descontado no momento do pagamento, né, conforme algumas situações que a lei complementar vai dizer para a gente. A lei complementar que ainda será instituída e que provavelmente faça uma alteração aqui na lei do Simples Nacional, ou vão acabar fazendo uma outra lei complementar separada para modificar isso e adaptar para as questões da reforma tributária. Tá? Só que tem um detalhe que já é certo. Tá? Já é certo. Só vai ter que ver também como que essa lei complementar que vai instituir o IBS e a CBS, como que ela vai dar esse tratamento quando o optante do Simples Nacional, né, quando o prestador de serviço ou fornecedor do bem for optante do Simples Nacional, e esse prestador de serviço ou fornecedor de algum bem, de alguma mercadoria, enfim, prestar esse serviço ou fornecer esse bem para um órgão público. Tá? Porque, de acordo com o artigo 149C da Constituição, esse 149C já é um artigo que entrou na Constituição pela reforma tributária da emenda constitucional 132. Então, lá nesse dispositivo fala que nas compras públicas, tá, no 149C da Constituição, ele fala que nas compras públicas a tributação envolvida referente ao IBS e a CBS, essa tributação envolvida, ela vai pertencer, né, à arrecadação, à titularidade daquela receita, ela vai pertencer ao ente que está fazendo a contratação. E o ente que está fazendo a contratação, o que ele vai fazer? Ele vai, no momento do pagamento, momento que for fazer o pagamento, esse ente vai ter que fazer a retenção desse tributo. Então, quando o prestador de serviço ou fornecedor do bem,
que ele se enquadra, que ele é optante do Simples Nacional e ele for fornecer para órgãos públicos, os órgãos públicos eles vão fazer a retenção da parte não só mais agora do ISS. Lembra que eu falei? Na regra atual do Simples, a única retenção que tem para serviços é a possibilidade de se reter o ISS, observando as regras, tá? Não dá para a gente estar no detalhe dessas regras aqui, mas enfim. E a possibilidade de reter o INSS se o serviço prestado estiver enquadrado no anexo 4 da Lei Complementar 123. Tá? E agora, entrando o IBS para as compras públicas, vai reter o IBS e a CBS, ou seja, vai reter o IBS, que é a junção do ISS com o ICMS, tá? Juntou ISS e ICMS, juntou, virou IBS, e a CBS juntou o PIS e juntou a COFINS e formou a CBS. Agora, nas compras públicas, a partir do momento que a IBS e o CBS estiver efetivamente aí funcionando, né, estiver já em vigor, as leis complementares já estiverem saindo determinando as regras, nas compras públicas, esse valor vai ser retido pelo ente que está comprando. Então, a União fez uma compra, né, algum órgão da União fez uma compra de um optante do Simples Nacional. Esse órgão da União, ou entidade da União, vai reter o IBS e a CBS, o equivalente ao IBS e a CBS, tá? E vai mandar tudo isso para a União, vai ser de titularidade da União. Tá? É um Estado, um órgão estadual, uma entidade estadual, uma autarquia ou fundação estadual. Fez uma compra de um optante do Simples Nacional, ele vai fazer a retenção ali do IBS da CBS e vai mandar esse dinheiro para os cofres do Estado. Tá? Municípios, a mesma coisa. Município fez uma compra. Tá? O município fez uma compra de um optante do Simples Nacional. Agora o município não vai reter só o INSS se for caso de retenção, mas ele vai reter também o IBS e a CBS. Tá? E daí essa retenção vai ficar, esse dinheiro, essa arrecadação, o produto dessa arrecadação ali daquela compra, vai ficar nos cofres do município. Tá? E essa regra, a gente encontra essa regra que eu estou falando para vocês agora aqui, no artigo 149C da Constituição. Então isso é uma certeza que a gente já tem. A gente não tem a certeza de quais serão todos os casos que isso vão ocorrer. Tá bom? Obrigado aqui pelos emojis de 100, obrigado pelos emojis de coração. Tá subindo aqui, eu tô vendo subir aqui. Muito obrigado aqui a quem tá dando isso aqui. Isso aqui motiva a gente. Faz aí também compartilhar aqui com as demais pessoas aqui, né? Esse foguinho aqui também. Não sei nem o que é direito aqui, mas tá valendo aí, tá? Compartilha aqui. Quem não segue aqui, a Escola de Tributos Municipais, vai aqui em cima, tá? Se você tá ao vivo aqui no Instagram, vai ali em cima, baixa. E já, se você não segue, já clica no botão ali para seguir, tá bom? Compartilhem aqui a live. Se você está assistindo depois, é só procurar no Instagram @Escola de Tributos Municipais, ou no YouTube também, @Escola de Tributos Municipais.com.br, e seguir a gente lá, começar e se inscrever no canal, no caso do YouTube, tá bom? Então vamos lá. Então a gente estava falando ali, né, esse impacto aí já da reforma tributária para os optantes do Simples Nacional, que no caso de retenção tributária. Ou seja, quando o optante do Simples Nacional prestar serviço ou fornecer algum bem para o poder público, ele vai sofrer retenção agora não somente de ISS e INSS, mas ele vai sofrer retenção também do IBS e da CBS. Só que IBS e CBS vai demorar um pouquinho ainda para começar, porque não entrou ainda em operação. Tá? E a partir de 2033, aí não vai ter mais ISS, então obviamente não vai ter a retenção do ISS, mas vai ter o IBS e a CBS para fazer, aí que vai ser retido daquele pagamento que vai ser feito aí para o optante do Simples Nacional. Tá? A não ser que a lei complementar faça algum tipo de restrição.
Se a lei complementar fizer algum tipo de restrição, aí ok. No cenário de hoje, por exemplo, para o ISS, não existe retenção. Tá? Não é porque a empresa é optante do Simples Nacional que não vai fazer a retenção do ISS, do Imposto sobre Serviço. Tá? Então, se essa mesma lógica se mantiver, o optante do Simples Nacional, principalmente quando ele se mantiver essa mesma lógica do ISS hoje, tá? Ele vai ter retido o IBS e a CBS quando prestar serviço ou fornecer bem para órgão público, em razão do artigo 149C da Constituição, que é o artigo que foi implementado pela Emenda Constitucional 132, de 20 de dezembro de 2023, tá? Então, em razão disso, ele vai ter. E quando o prestador de serviço, optante do Simples, prestar serviço para alguém que não prestar serviço ou fornecer bem para alguém que não é poder público, se vai ter a retenção ou não, também a gente vai ter que aguardar as regras que vão sair das leis complementares, tá? Novas que vão surgir. Se seguir a mesma lógica do ISS que é hoje, né? Agora aqui até 13 de fevereiro, que a gente está aqui de 2024, se seguir a mesma lógica, também vai ter uma retenção. Tá? Então, essa é uma possível situação aí, né, de como vai ficar o Simples Nacional pós-reforma tributária e principalmente a partir do momento que efetivamente entrar aí IBS e a CBS aí em vigor. Tá? Aí, uma outra questão importante de como vai ficar o Simples Nacional é uma regra bem nova que veio aí com a reforma tributária, tá? Com a Emenda Constitucional 132. Antes de mais nada, aqui boa noite para Dani, boa noite para Cleusa, boa noite para Roseli, que estão chegando aqui depois. Quem chegou depois aí, se não segue a Escola de Tributos Municipais, já segue. Vai aqui em cima, aqui onde tem o tema da live aqui, reforma tributária. Baixa e clica no seguir aqui, tá? Coloquem as suas dúvidas aqui, tem um ponto de interrogação. Já vi que tem duas colocações ali que eu vou ler mais no final da live, tá? E compartilhem aqui essa live aqui com as demais pessoas aí. E se você está assistindo depois no YouTube, compartilha também o link do YouTube, tá bom? Vamos lá. Qual que é uma importante modificação ou uma importante regra trazida pela reforma tributária para a gente saber como que vai ficar o Simples Nacional pós-reforma tributária, que até é o tema da nossa live aqui também. Tá? Então, a gente tem a seguinte situação trazida pela reforma tributária. Quando você vai lá no artigo 146 da Constituição, tá? Para quem quiser anotar, uma boa, né? Você vai lá no artigo 146 e você vai no parágrafo 2º, esse parágrafo 2º, ele foi acrescentado, e as regras que tem no parágrafo 2º, ele foi acrescentado pela Emenda Constitucional 132 de 2023. O que ele diz lá? Da mesma forma que aquela empresa que tenha o faturamento de até 4 milhões e 800 por ano, tá? Da mesma forma que é opcional para essa empresa, com base no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 146 da Constituição, é opcional ela estar no Simples, então a empresa faz opção, não é obrigatório. A empresa quer estar no Simples, ela vai lá, não, eu quero estar no Simples. A empresa fala, não quero estar no Simples porque não é interessante para mim. Como eu falei mais no começo da live, nem toda empresa com faturamento de até 4 milhões e 800 é mais vantajoso estar no Simples Nacional para fins tributários, tá? Às vezes compensa estar num outro regime tributário, tipo lucro presumido ou lucro real, por exemplo, tá? Então, da mesma forma como é opcional para a empresa estar no Simples Nacional, para a empresa que optou por estar no Simples Nacional, estando dentro do Simples Nacional, a partir do momento que o IBS
e a CBS já estiverem efetivamente sendo cobradas, tá? Essa empresa que optou pelo Simples Nacional, ela vai poder fazer uma opção sobre o recolhimento da IBS e da CBS. Essa regra está no parágrafo 2º do artigo 146 da Constituição. Tá? Aí eu recomendo até vocês fazerem a leitura lá depois. O que diz essa regra? Que a empresa que opta pelo Simples Nacional, ela tem a opção de recolher o ISS e a CBS na guia do Simples Nacional. Então, da forma como ela faz hoje, que ela recolhe tudo via guia do Simples Nacional, para o IBS e para a CBS, ela vai poder optar se ela quer recolher a IBS e a CBS dentro do Simples Nacional, na mesma guia, ou fora do Simples Nacional. Então, ou ela recolhe dentro, ou recolhe fora do Simples Nacional. A empresa vai fazer essa opção. Qual que é a mais vantajosa? Não sei, pessoal, vai depender de cada caso, tá? Não sei. Tá, Rafael, mas qual que é a diferença entre ela reter na guia do Simples e não reter na guia do Simples? De acordo com esse dispositivo colocado na Constituição, pela emenda constitucional 132, a famosa reforma tributária, por esse dispositivo ele traz a seguinte regra. Se o recolhimento, se a empresa fizer opção por recolher, aí já vai lá para o parágrafo 3º do artigo 146 agora, tá? A opção, a regra está no parágrafo 2º do 146 da Constituição. Aí, o fato da empresa ter optado por recolher dentro do Simples Nacional, aí a regra está no parágrafo 3º. E ele vai falar, no inciso 1º do parágrafo 3º, que quando a empresa, eu tenho que fazer a leitura conjunta, tá? Inciso 1º do parágrafo, junto com o parágrafo 3º, né? Vou ler o parágrafo 3º, tem que ler em conjunto o inciso 1º dele. Quando a empresa fizer a opção, né, de continuar recolhendo o IBS ou de fazer o recolhimento do IBS e da CBS por meio daquela guia única, por aquele regime único de arrecadação do Simples Nacional, como ela já faz hoje, ela não vai poder se apropriar dos créditos tributários referentes a IBS e CBS. Tá? Porque o que acontece? Uma das grandes modificações referente a IBS e CBS é o creditamento. Né? O creditamento, ou seja, aquilo que foi pago desses dois tributos, IBS e CBS, nas operações anteriores, eles vão poder se creditar na operação que esse optante do Simples Nacional venha fazer dali para frente. Então, esse optante do Simples Nacional, ele pode ser que ele possa fazer esse abatimento do que já foi pago de tributação anterior. Só que se ele fizer a opção de recolher pela guia única do Simples Nacional, como já acontece hoje, ele vai recolher IBS e CBS pela guia única, ele não vai poder se aproveitar desse creditamento. Então, ele vai poder se aproveitar desse creditamento do IBS e da CBS se ele fizer o recolhimento, né? Se ele fizer o recolhimento do IBS e da CBS fora do regime do Simples Nacional. Aí, nesse caso, ele vai poder fazer a compensação. E daí maiores regras e maiores detalhes vão vir através aí de uma lei complementar, muito provavelmente a lei do Simples Nacional, que é a lei complementar 126, também conhecido como Estatuto, né, das Micro e Pequenas Empresas, ela venha a ser alterada aí no futuro próximo. Tá? Então, a gente tem essa regra aí. Tá? Então, qual que é a regra? Vamos repetir a regra aqui.
de como vai ficar o Simples Nacional. A gente já falou de uma situação referente à retenção, e agora a gente está falando de uma situação da forma como a empresa vai recolher os tributos. Tá? Se a empresa optante do Simples Nacional, se ela optar, veja que é optativo, tá? Não é uma obrigação. Então ela vai poder fazer uma opção entre duas possíveis, que é o quê? Recolher a IBS e a CBS da mesma forma como ela já faz hoje, ou seja, tudo através de uma guia só do Simples Nacional, ou ela vai poder fazer a opção de recolher a IBS e a CBS fora da guia do Simples Nacional. Se recolher dentro da guia do Simples Nacional, essa empresa não vai poder se beneficiar dos créditos tributários, tá? Da IBS, da CBS, das operações anteriores. Já se ela optar por recolher fora da guia do Simples Nacional, ela vai poder fazer esse recolhimento, ela vai poder fazer esse creditamento, optando por recolher IBS e CBS por fora da guia do Simples Nacional, ela vai poder fazer a opção, ela vai ter o direito, melhor dizendo, aos créditos tributários das operações anteriores. Mas para isso ela vai ter que recolher o IBS e a CBS por fora. O que vai compensar? Não sei. Tá? Não tem como falar. Por quê? Porque depende de cada caso. Cada empresa vai ser uma realidade. Né? Então vai ter que ser feito um estudo em cada empresa para ver o que compensa. Compensa recolher pelo Simples Nacional tudo, né? A IBS e a CBS pelo Simples Nacional, ou em razão de eu ter um volume grande de compras e eu ter muito creditamento de IBS e CBS, se eu optar por recolher fora, talvez o custo tributário fique menor. Tá? Mas, mais uma vez, precisa analisar caso a caso, fazer estudo, colocar cenários, né, nesses estudos para ver o que é melhor. Recolhe a IBS e a CBS na guia do Simples ou recolhe a IBS e a CBS fora da guia do Simples? É um estudo que vai ter que ser feito aí pelos contribuintes, junto com os seus contadores, muito provavelmente. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar aqui. Agora deixa eu ver aqui as colocações que tem aqui. Quero já de antemão agradecer a todos que estavam ao vivo aqui comigo, não me deixaram sozinho. Vamos aqui para o Gerenaldo. Ele fala que quem tiver dúvida ou colocação alguma coisa, prioriza colocar aqui na caixinha aqui de interrogação, tá? Então vamos lá, o Gerenaldo ele fala o seguinte: dos 8 tributos, a gente consegue identificar o percentual de cada um recolhido? Sim, Gerenaldo, consegue. Tem uma regra toda, né, que não dá para explicar aqui, mas existe uma regra, existe a regra da alíquota, e daí você tem que fazer uma alíquota efetiva de cada tributo, tá? Mas tem sim, isso aí você consegue identificar lá pelos anexos, tá? Dependendo do anexo que a empresa esteja enquadrada, né, a atividade que ela prestou, você vai ter que ver lá no anexo, e você consegue calcular qual que é o percentual efetivo de imposto de renda, de contribuição patronal, de ISS ou ICMS, e por aí vai, de cada um dos 8 tributos previstos aí no Simples Nacional atualmente, tá bom? Aí vamos ver... Deixa eu ver aqui. A Ana Rita fala: hoje nem tudo pode ser apropriado como crédito de POS, deve ser PIS e COFINS, né? Hoje nem tudo pode ser apropriado como crédito de PIS e COFINS. Como quais os créditos poderão ser apropriados? Ana Rita, essa questão a gente vai ter que esperar especificamente para o IBE, para o Simples Nacional, né? Se a lei complementar vai trazer algum caso específico, tá? Se a lei complementar vai trazer algum caso específico. A gente sabe que existem algumas formas de recuperação de crédito tributário referente a PIS e COFINS para prestador de serviço do Simples Nacional, em razão de uma possível tributação em cascata que não deveria ocorrer, né? Mas a partir do momento que entrar a IBS e a CBS, se ele fizer a opção,
de recolher fora da guia do Simples, ele não vai ter essa, certeza que não vai ter essa tributação em cascata, tá? Agora, do PIS e COFINS tem teses, né, tributárias aí, trabalhando aí, que faz até a recuperação. Mas como é e quais os créditos, aí vamos ter que aguardar aí a lei complementar para ver o que ela vai dizer sobre isso, tá bom, Ana Rita? Vamos ver a Ana Rita aqui, de novo. Então, quando houver retenção do IBS, do CBS, no pagamento, o fruto dessa retenção não irá para o governo federal, igual o IR hoje? Exatamente, tá? Exatamente. Então, assim, quando o IBS... Só que isso que eu vou falar agora é só a partir do momento que o IBS e a CBS já estiver em operação, vamos dizer assim. Tá? Então, quando um prestador de serviço ou um fornecedor de bem fornecer para algum ente público, seja ele União, estados ou municípios, ele vai ali sofrer uma retenção de IBS e de CBS. E o município, ou o estado, ou a União que fez essa retenção deles vão reter IBS e CBS. Eles não vão mandar isso para a União, ou não vão mandar isso para o estado, no caso do IBS, né? Mandar ali para os municípios. Eles vão reter e vão ficar com eles. Então, aí você fecha aqui no igual o IR hoje. Então, o imposto de renda hoje também é assim. Quando é feito um pagamento e for um caso de retenção na fonte do imposto de renda, o ente público ele vai reter a parte conforme a alíquota lá daquela situação específica. Só que, especificamente para o Simples Nacional, os optantes do Simples Nacional não sofrem a retenção do imposto de renda, pelo menos hoje, tá? Optantes do Simples Nacional não sofrem a retenção do imposto de renda na fonte, tá bom? E essa informação de não reter, você pode estar dando uma olhada no artigo 4º, o inciso eu não vou lembrar qual que é, eu acho que é lá pelo 10, 11, por aí, do artigo 4º da Instrução Normativa 1234, referente ao imposto de renda, tá bom? A Ana Rita falando, podia ser retido para todos, ajudou bastante os municípios. Sim, o imposto de renda ajudou bastante. Tem municípios que aumentaram 10 vezes a arrecadação com o imposto de renda, PJ, né? A arrecadação que ela tinha com o imposto de renda das pessoas jurídicas aumentou 10 vezes em um ano depois da operação. No município que eu trabalho, ele dobrou, pouco mais que dobrou, né? Em números totais, isso em 10 meses só, na verdade não chegou nem a completar um ano. Aumentou, são mais de 2,5 milhões a mais do que se estivesse fazendo como estava fazendo anteriormente. Então é bastante grana aí para os municípios. Beleza? Lembrando que a gente tem esse curso de retenção do imposto de renda aqui na Escola de Tributos Municipais. Só acessar lá o site, né, vai na abinha cursos e procura lá por esse curso do imposto de renda, tá bom? A Contamari, muito bom saber essa informação. Como a gente tem aqui um delay, Contamari, se quiser falar qual foi a informação, que a gente falou várias aqui, acredito que seja da retenção que você está falando. Tá? A Ana Rita, no município que ela trabalha, aumentou consideravelmente, aumenta bastante mesmo. Tá? Então, pessoal, eu não estou vendo mais colocações aqui no ponto de interrogação. Hoje eu consegui fazer em 1 hora lá, na verdade já está 1h10, né? Que o meu compromisso é fazer 1 hora, só que eu nunca consigo terminar em 1 hora, né? Mas vamos lá. Normalmente dá 1h30, 1h15, essa aqui 1h10. Então, a Contamari falando isso mesmo sobre a retenção. Isso. Então, pessoal, agradeço aqui cada um de vocês. Vou pedir para quem não segue aqui a escola mais uma vez, siga ali, vai ali em cima. Você que está ao vivo aqui ainda, baixa ali onde está a reforma tributária, o tema da live, e começa a seguir agora. Se você está vendo depois, segue a gente aqui, inclusive no YouTube, tá? Peço para vocês seguirem lá. Vou pedir para vocês também, dá uma olhadinha lá nos nossos cursos lá, tá? Dá uma olhadinha nos nossos cursos, fazem lá, ajuda a gente, é uma forma de financiar a gente aqui também, né? Para a gente continuar aqui, inclusive aqui com
com as lives aqui, que a gente se dedica bastante, inclusive para fazer as lives aqui, que são conteúdos gratuitos, né, aqui para vocês. Então, aqueles que puderem colaborar, participando de algum curso, né, comprando algum e-book, alguma coisa, a gente fica bem agradecidos, tá bom? Então, pessoal, muito bom, uma boa noite para vocês, um bom início de semana, né, para quem está curtindo o carnaval, aí, um bom final de carnaval, e a gente estará aqui de volta aqui. Lembra, anotem nas suas agendas todas as terças-feiras, às 19 horas, ou praticamente todas as terças, né? Pode ocorrer às vezes algum imprevisto. A gente vai estar aqui com algum tema relacionado à tributação municipal. Obrigado aí, Ana Rita, falando suas lives têm sido ótimas, ajudando bastante a gente. Obrigado, bem esclarecedoras, parabéns, até mais, Contamari. Então tá bom, muito obrigado, pessoal, uma boa noite a todos e um bom início de semana aí para vocês, tá? Muito obrigado. Contamari, obrigado por compartilhar os conhecimentos. Tamo junto aí, Contamari. Valeu, pessoal. Abraços, boa noite. Até a terça-feira de semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.